Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tem alguém por aí? Alô? Boa noite. Começando aqui a nossa live, esperando o pessoal entrar. Vamos entrando, pessoal. Doutor Luso, boa noite. Pessoal da Ótica Veja, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando. Marcos, boa noite. Vamos entrando, gente. Daniel, Rogério, meu amigo Rogério. Boa noite, gente. Vou chamar aqui meu amigo Rogério. Boa noite, Isaac. Boa noite. Estão me ouvindo bem, gente? Dá um joinha aí para falar que tá ouvindo bem. Tô ouvindo. Rogério, tá Só, ouvindo direitinho? só pegar a câmera aqui, peraí. Tá, Mas eu tô te ouvindo, perfeitamente. tá. Alcenira Guimarães, boa noite. Bem, gente, boa noite. Enquanto o Rogério organiza a câmera dele aí, queria dar as boas-vindas a vocês que estão aqui assistindo a nossa live semanal. Bate-papo empreendedor, toda quarta-feira, às 21h30, com temas relevantes sobre dicas de vendas, faturamento, corte de gasto, gestão financeira, Caiu? enfim, dicas para você ter sucesso recentemente no seu negócio. E hoje, gente, nós estamos aguardando o Rogério organizar a câmera dele. Nós vamos falar sobre o tema como vender para o governo. O Rogério caiu. O Rogério, ele é contador, ele é consultor de licitações e contratos, é coordenador de gestão de contratos da ANTAC, um cara muito experiente nessa área de licitação. Então, ele vai trazer super dicas bacanas para nós, explicando como o empresário pode alavancar suas vendas participando de licitações e vendendo para o governo. Tá? Vamos só aguardar ele conectar aqui novamente, eu acho que ele caiu. Rapidinho ele entra de novo. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está legal? Manda um joinha aí, o coraçãozinho. Aproveite, aperte aí no aviãozinho, convide os seus amigos, convide aí alguém que tem empresa, alguém que é MEI, alguém que tem um negócio próprio, para participar dessa live e entender como vender para o governo, tá? Fernando, boa noite. Tatiane, doutor Luso, olha o Rogério aí. Vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Só um minutinho, Florinho. Rogério, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não estamos te vendo. Pessoal, vocês estão vendo o Rogério aí? Deixa eu olhar aqui. Peraí. Tira daí, pode ser isso. Estamos te ouvindo perfeitamente. Eu não tô conseguindo colocar a câmera frontal aqui. Mas peraí que eu vou dar um jeito. Tá. Fica frio aí. Boa noite, Fernando. Vamos que vamos. Pois é, gente. Então, o Rogério está organizando aí. Então, hoje nós vamos falar sobre como vender para o governo. Como é que o empresário pode participar de licitações, né? Que tipos de serviços e produtos o governo compra, que tipo de organização a empresa precisa providenciar, que documentos a empresa precisa providenciar. Será que vale a pena vender para o governo? Será que realmente compensa? Será que as licitações, todas as licitações têm falcatruas? E assim, muita gente pensa que, não vou participar de licitação porque licitação não compensa. Licitação sempre tem falcatrua, já está direcionada para alguém. Será que isso é verdade? Então, nós vamos bater um papo bastante descontraído aqui com o Rogério, que vai nos dar essas dicas do ponto de vista dele, né? Então, vamos lá. Vamos ver se agora deu certo. Rogério?
Tô te ouvindo. O negócio da câmera que não... Ele tem que enviar. Vamos ver. Ah, Floriano, você tem que enviar para mim o convite. Mas eu vou tentar então. Eu vou te tirar aqui e vou enviar o convite para você. Mandei aqui o convite para o Rogério, vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Foi. Tô te ouvindo, tá me vendo aí? Paralisou. Nós estamos te ouvindo. Rapaz, eu não tenho muita experiência em live não, mas vamos lá. Não, mas tá tranquilo. Esquenta a cabeça não. Tá travado aí? Tá travado. Só o vídeo. O áudio tá legal. Tá jóia, peraí. Vamos lá. Ó, estão dizendo aqui que talvez seu Instagram esteja desatualizado e aí a câmera não funciona. Quer mandar atualização rapidinho? Vou atualizar aqui rapidinho. Tá. Vou atualizar aqui rapidinho. Tá bom. Que bosta isso aqui, que bosta. Então, gente, o Rogério está organizando, está atualizando lá o Instagram dele, e ele vai voltar aí. E se vocês têm a respeito de vender para o governo, pode ir colocando aí no comentário aí, que eu já vou anotando aqui para a gente perguntar ao Rogério, gente. Tá? Deixa eu ver aqui se o Rogério já está por aqui. O vídeo estava pausado, Daniel? Boa noite, Lentartes. Tânia. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá normal agora? Agora vai. Vamos lá. Vou convidar o Rogério aqui. Rogério. Tá travado. Boa noite. Tudo bem? Joia? Tá travado o vídeo? Tá travado o vídeo. Mas deixa eu te falar, se você não se importar, a gente vai de podcast mesmo, porque o áudio tá perfeito. Certo, mas deixa eu ver aqui uma coisa. Pera aí. Tá. Tentar destravar aqui. Só o vídeo que tá travado, o áudio tá perfeito. Certo. Tá? Certo. Deixa eu tentar destravar aqui. Tá, podemos ir começando assim mesmo? Pode ir começando. Pode? Então, gente, boa noite oficial, né? Nosso convidado de hoje é o Rogério Pimenta, Rogério que é contador. Aliás, diga-se de passagem, foi meu colega de faculdade, né, Rogério? A gente já se conhece. Muitos anos aí de convivência. E ele é consultor de licitações e contratos. Ele é gestor de contratos e licitações lá da ANTAC, não é isso, Rogério? Isso. Estou lá agora na coordenação de contratos da ANTAC. Isso aí. E o Rogério vai hoje dar dicas interessantes para nós aí a respeito de licitações e tirar as dúvidas dos empreendedores sobre como vender para o governo. Beleza, Rogério? Isso aí. Quer fazer alguma explicação inicial, se apresentar, falar qualquer coisa? Pessoal, veja bem. Primeiro eu quero pedir desculpas, tá? Porque o vídeo travou aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu não sou muito experiente em live, né? Tá tranquilo, cara. E com o passar do tempo a gente vai tentando arrumar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue arrumar direitinho para poder ficar uma live bacana, uma live bem participativa, né? Não, mas tá tranquilo. Certo, vamos lá. Bom, o Floriano, o mercado de licitação... Tá me ouvindo? Tô, perfeito. O que acontece? O mercado de licitação, ele não é assim muito bem explorado hoje em dia, nunca foi, na verdade, né? Bem explorado pelas empresas. Muitos empresários, pode ser talvez pelo desconhecimento, acredito eu que tem muitos empresários que não conhecem como é que funciona a questão da licitação, né? E o curioso, Floriano, é que a licitação, ela foi implementada oficialmente no Brasil em 1993, né? Através da lei de licitação. Então, quer dizer, já é uma lei antiga, né? Uma lei aí de 27 anos atrás.
E o que me parece é que algo assim, é algo que não deslanchou de forma definitiva entre os empresários. Porque eu vou te falar, é um mercado assim que não é muito explorado, é pouco explorado mesmo. Para você ter uma ideia, para te falar a verdade, a licitação, na verdade, ela já acontece no Brasil desde 1922. Então, é bem antigo o processo licitatório no Brasil, né? Só que, claro, não era assim obrigatório. O governo federal ele não tinha aquela obrigação, né, de proceder com os procedimentos licitatórios, né, antigamente. Aí foi só a partir do advento da Constituição de 88 que se tornou mesmo obrigatório o governo proceder, né, com as licitações diante das suas contratações, né? Como envolve recurso público, a Constituição de 88 já destacou que seria obrigatório. E aí, em 93, que foi, né, de fato, sancionada a lei de licitação. Sim. Só pegando um gancho que você estava falando, você disse que as licitações não são bem aproveitadas hoje pelas empresas. Você acha que sobra demanda de licitação que poderiam ser aproveitadas pelas empresas? E você acha que a concorrência ainda é pequena? O Floriano, o governo ele compra muito, compra demais, tá? Eu estou aqui com alguns dados interessantes para vocês terem ideia. Em 2019, ano passado, só o governo federal ele obteve um gasto de 26 bilhões em compras públicas. Isso só no governo federal. Imagine os demais entes federativos, né? Isso que eu nem coloquei. Não está nem estados e municípios aí. A gente tem 27 unidades da federação, tem mais de 5 mil municípios. Eu acredito que deve chegar aí, meu amigo, uns 400 bilhões aí em todo o Brasil, juntando estados e municípios. Então, muita grana, né? É um número muito expressivo, tá? Em 2018, só o governo federal gastou 38 bilhões em compras públicas, em contratações públicas, né? E olha só para você ter uma noção de como esse mercado ele não é muito explorado. As microempresas, as empresas de pequeno porte, de todo o Brasil, né, de todas as microempresas, as empresas de pequeno porte de todo o Brasil, apenas 28% delas costumam participar de licitação. Entendi. Então é um número muito pequeno, né? Um número muito, muito pequeno. E eu acredito que desses 28% aí, de microempresas e empresas de pequeno porte, a maioria delas aí deve ser empresas prestadoras de serviços públicos com fornecimento de mão de obra. Porque, de fato, essas empresas aí de terceirização de mão de obra realmente são empresas que se ligam mais, se atentam mais a essa questão de licitação, né? Porque os empresários desse segmento, nesse ramo, eles costumam ter uma visão mais ampla do mercado como um todo, inclusive o mercado público, né? Ou seja, tem um monte de empresa que poderia estar vendendo para o governo e deve estar perdendo um monte de oportunidade por não saber, por não se interessar, ou enfim, por passar batido. Muita oportunidade. Estão perdendo muita oportunidade porque, é como eu falei, o governo ele compra demais e todo dia são vários editais publicados em todo o Brasil. Em média, pode colocar aí 200, 250 editais por dia publicados em todo o Brasil. Tá? Esses dias aí eu até estava olhando, eu entrei no site da Comprasnet para poder dar uma olhada. Esses dias aí eu vi uns 315 editais. E vou te falar, tem mercado para todos os segmentos. O governo ele compra de tudo, desde uma agulha até empresas grandes aí, de prestação de serviços de engenharia, né? Serviços de obras públicas, enfim. Então, tem espaço para todos os segmentos, tá? Então, assim, o que eu penso sobre isso? Eu acredito que, pelo fato de não ser muito explorado esse mercado de licitação, tem algumas explicações. Não sei se chega a ser uma explicação, porque, para te falar a verdade, até o momento eu não encontrei uma resposta concreta com relação a isso. Mas eu acredito que seja o quê? Esse fator do desconhecimento, que eu te falei, dos empresários, né? Os empresários realmente, eu imagino que a maioria dos empresários não tem assim, um conhecimento, eles não sabem que tem essa oportunidade, né, diante dos olhos deles. Né? Tem também a questão também que eu já até ouvi muito, tem muitos empresários também que falam que a licitação já é direcionada, ocorre a famosa falcatrua, né? As empresas elas já são pré-selecionadas. Gente, não é isso, tá? Não acontece assim.
Para te falar a verdade, fraude Porque acontece muitas em vezes todo lugar. a gente conversa com o empresário, aí o empresário, esse negócio de licitação, isso é só para investir, só Exatamente. para enganação, já tem uma carta marcada. Não é sempre Exatamente. assim, né, Rogério? Exatamente. Então, assim, mas não é bem assim, né? Eles têm essa visão distorcida. Porque fraude, Uhum, gente, fraude acontece em tudo que é lugar, claro, né? É, uhum, só que, assim, os empresários, eles assistem muitos noticiários na TV, né? Pô, tá tendo é, fraude na área da saúde, não sei da onde. Fraude é. nas obras, não sei da onde e tal. Então, como são notícias que são destacadas pela mídia, a impressão que dá é que a impressão que fica nos empresários é que, de fato, qualquer licitação é direcionada, É. né? Eles não têm uma oportunidade de ganhar porque já são pré-selecionados. Não é assim, porque o que acontece? A fraude na licitação, ela acontece, mas ela acontece assim em ocasiões muito assim pontuais, muito específicas, né? E E, são raras. Por e até incrível que pareça, são porque situações raras. E até porque, né, Rogério? Quando o empresário vê na televisão, como você falou, na verdade, na televisão só passa os casos em que teve fraude, mas não passa os milhares de casos que não teve, né? Exatamente, né? E pelo fato de passar na mídia, isso assusta os empresários, né? Eles É. devem pensar, poxa, eu não vou mais participar, eu não vou participar nunca de licitação, porque olha só, o tanto de fraude que eu vejo na TV. Mas não é assim. Para Uhum, falar a verdade, a fraude nas licitações, ela representa aí, cara, sei lá, 0,5% de todas as licitações do Brasil, porque são uhum, milhares e milhares e milhares de licitações ocorrendo em todo o Brasil, né? uhum, E essas fraudes que ocorrem são ínfimas, ínfimas, são irrisórias mesmo. uhum, Então, assim, o que acontece? Nessas falcatruas que acontecem no Brasil, para te falar a verdade, elas partem da iniciativa da cúpula do órgão público. Porque jamais, assim, jamais, a gente nunca pode dizer jamais, mas muito dificilmente aquele profissional de licitação que é o pregoeiro, né, que opera a licitação, ou então os uhum, membros da equipe de apoio, eles não vão tentar fazer alguma fraude, alguma licitação, na fraude em algum pregão eletrônico. Por quê? Porque diariamente eles são monitorados pelos órgãos de controle. O próprio uhum, auditoria interna do órgão eles monitoram, né? O próprio Tribunal de Contas da União também eles monitoram, e é um risco muito grande eles procederem de forma ilegal o procedimento licitatório, porque eles podem uhum, responder gravemente por isso. Eles podem ser multados, eles podem ser é, exonerados do cargo, eles podem é, responder não só na esfera administrativa, mas podem responder na esfera criminal também, né? Porque uhum, fraudar a licitação é considerado crime. Então, é, assim, o que acontece? O pregoeiro e os membros da equipe de apoio, né, muito dificilmente eles não vão querer se arriscar, não vão querer proceder com essas falcatruas, porque é um risco muito grande para eles e extremamente prejudicial para a carreira deles. Então, o que uhum, acontece? O que acontece, assim, nessas fraudes, geralmente? A decisão do pregoeiro ela é submetida para a cúpula, né, para o diretor, enfim, para uma pessoa que tem um cargo máxima lá do órgão, autoridade competente, melhor dizendo, e é a uhum, partir da decisão do pregoeiro que essa autoridade competente ela vai desviar. Elas vai desviar uhum, para poder atender os seus interesses, os interesses dela é, e o interesse também dos empresários que está em conluio com a própria autoridade competente do órgão, né, do setor, da entendi. área demandante. Então, as fraudes elas acontecem mais nesse sentido, né? Quando há uma participação direta da cúpula do órgão, né? Uhum, é, Agora, é claro também que pode acontecer, né, de conluios, formação de cartéis, sem a uhum, participação da autoridade competente. Mas isso aí, muitas vezes, o próprio pregoeiro ele consegue detectar. O pregoeiro entendi. ele é extremamente treinado com relação a isso, ele é capacitado, então durante lá a etapa de lance, durante lá a sessão pública, ele consegue detectar esses conluios, né, essa formação de cartel, mediante diligências. Eles mesmos fazem as diligências deles lá, né, Aham, com toda a expertise que eles têm, com todo o treinamento, e eles conseguem detectar. Então, por isso que eu digo para entendi. vocês, as fraudes, na maioria das vezes, elas acontecem com participação direta da autoridade competente, da autoridade Certo, máxima do órgão. entendi. Rogério, Mas olha o que eu só. quero deixar despreocupado mesmo, os empresários, que isso aí não acontece, tá? Uhum, É extremamente irrisório a questão da fraude na licitação. É muito difícil mesmo, tá? Muito tá. difícil. Embora apareça muito na mídia, mas não acontece
da forma que a mídia passa. Com Tem tanta frequência quanto a gente vê na mídia, né? Isso, exatamente. Tem alguma pergunta, não? Deixa eu ver. Nós temos uma pergunta aqui, ó, da Germany Garage, lá do Isaac. Ó, você citaria essa situação pontual, direcionada, como, por exemplo, a compra de viaturas do Corpo de Bombeiro, onde foi feito um edital com especificações direcionadas a apenas um veículo de um determinado modelo e marca? Você acha que uma licitação feita, por exemplo, determinando um modelo e uma marca de veículo é um direcionamento? É um direcionamento, mas veja bem, é um direcionamento, mas nem sempre pode ser caracterizada como fraude, tá? Isso aí pode ter sido algum erro técnico dos membros da equipe, dos membros da área requisitante, que é a equipe de planejamento da contratação. Pode ter ocorrido alguma interpretação equivocada por parte dos próprios servidores que compõem a equipe de planejamento da contratação, né? Pode haver também alguma interpretação jurídica equivocada no momento lá da fase interna, né, da licitação. Então, assim, nem sempre é considerado fraude, tá? Pode ter sido erro. Mas é claro que se trata de um direcionamento, óbvio. E aí que entra o papel do consultor. É importante que a empresa, nesses momentos, quando for analisar o edital, ele tenha um profissional por perto para poder orientar, né, a interpretar de forma correta o edital. E se caso for constatado alguma ilicitude no edital, aí faz a impugnação. Faz a impugnação diretamente para o pregoeiro e, posteriormente, a autoridade competente vai decidir sobre a impugnação do edital. Tem outra pergunta? Tenho aqui, ó, a Conquista Contabilidade, lá do Luiz. Boa noite, Luiz. Que atividades econômicas são mais atrativas para participar de uma licitação? Você acha que tem, assim, algum ramo de atividade que é mais adequado a participar de licitação, Rogério? Olha, como eu falei no começo do vídeo, né, tem mercado para todo mundo. Qualquer segmento pode participar de licitação. São 200, 300 editais publicados diariamente, né? Agora, tem serviços que podem dar uma maior margem de lucro, né? Obras públicas, né? É um tipo de serviço que realmente dá lucro, tem uma margem de rentabilidade alta, né? Enfim, é claro que isso aí vai depender muito do segmento. Tem segmento que dá um retorno maior, tem segmento que não, né? Eu posso dizer para você que fornecimento de produtos, tem muitos produtos que dão retorno. Mas sabe qual é o segredo disso? O segredo disso é você selecionar o fornecedor correto. Como é que você faz a seleção do fornecedor correto? É você pesquisar o menor preço dentro das fábricas, né? Aliás, falar em fornecedor, é fundamental, tá, que a empresa tenha uma excelente relação com o seu fornecedor. Uma relação de muita proximidade, de muita confiabilidade, tá? Porque o fornecedor também vai ser o seu aliado. Vai ser o seu aliado. E quanto menor for o preço que ele for fazer para a empresa, né, maior a chance dele elevar o seu lucro, né? De ele ter uma margem de lucro maior. Então é fundamental que tenha essa relação próspera, essa relação íntima com o fornecedor. Tem mais uma pergunta aqui, ó, Rogério. Vamos lá. Ó, o micro e pequeno empresário não acredita na possibilidade de fornecer para os entes públicos, tanto pela distribuição... Aliás, tanto pelo distanciamento como pela burocracia. Aliás, não é uma pergunta, foi o Cairo Duarte que mandou a mensagem para nós. Obrigado, Cairo. Valeu. Rogério, qualquer um pode vender para o governo? Pode vender pro governo? Agora, tá me ouvindo? Deu uma travada aqui. Tá tranquilo. Então, MEI, empresa grande, empresa pequena, todo mundo pode vender para o governo? Eu vou fazer uma pergunta. MEI pode participar de licitação? Pode. O microempreendedor individual pode participar de licitação. Agora, o que acontece? O empresário, o MEI, por exemplo, o microempreendedor individual, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom. Tá travando aqui. O microempreendedor individual, o MEI, ele tem que se dar conta de que para poder ele celebrar um contrato com o governo, ele tem que atender estritamente todas as exigências do edital. Porque não adianta ele querer participar de uma licitação grande, sendo que ele não tem condições logísticas de atender a demanda. Porque isso aí ele vai só se prejudicar, ele vai ser multado, né? Ele pode estar com o nome restrito junto ao CADIM, por exemplo, a dívida ativa, se caso ele não paga uma multa, por exemplo.
né? Isso aí dá uma dor de cabeça pro empresário, tá? Porque multa, às vezes, eu acho que multa não dá em nada. Eu já não concordo muito com essa tese, porque assim, se não pagar multa, vai ficar com o nome inscrito no cadinho. Posteriormente, depois de 70 dias, se eu não me engano, o nome vai para a dívida ativa. E convenhamos, né, Floriano? Não é bom o empresário estar com essas restrições, né? Você que é um contador com uma larga experiência aí no mercado, às vezes a empresa ela quer fazer um financiamento no banco, não consegue, né? Quer fazer uma compra de grande fruto junto aos seus fornecedores, não consegue, porque está com o nome sujo. Não, e atrapalha tudo, né? O cara foi para a licitação tentando ter um lucro extra, alavancar suas vendas, ter um faturamento extra, e daqui a pouco, além de não ter o faturamento, ainda sai com prejuízo. Vai ter que pagar muito sem vender nada. Isso, né? Se chama olho grande. Eu acho o seguinte, eu acho que o MEI, ele pode participar de licitação, mas são licitações que estejam à altura dele, né? Se ele não tiver com as mínimas condições logísticas de atender uma demanda, é melhor que ele não participe, né? E tem licitações específicas para o MEI, com uma chamada cotação eletrônica, que hoje em dia não é nem mais cotação eletrônica, é dispensa eletrônica, né, que chama, através do advento do decreto 10.024, agora foi instituído a dispensa eletrônica. São certames, assim, que ele pode participar, né, com valores, assim, ó, por exemplo, se for um fornecimento de um produto ou outro serviço, ele pode participar aí desse processo seletivo num valor de até 17.600. Pô, para um MEI tá bom, tá excelente. Para começar, tá muito bom. Se for obras e serviços de engenharia, até 33 mil, né? Então, para começar, o MEI que quer ingressar nesse mercado de licitação, eu até aconselho ele começar por dispensa eletrônica, porque são valores menores e são exigências no qual ele terá plenas condições de atender. Né? E ele já começa a conhecer como é que é vender para o governo, ele tem que emitir a nota, e como é que é o relacionamento com os servidores e tal, né? Perfeito, perfeito. E isso, com o tempo, né? Com o passar do tempo, ele vai pegando experiência. E aí ele vai aumentando o seu faturamento e vai até se desenquadrar do MEI. Eu conheço empresas que passaram por isso, que hoje em dia nem MEI são, porque começaram a crescer nesse ramo e teve que se desenquadrar do MEI. Né? Mas é isso, para poder começar tem que ser por baixo, né? Rogério, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Então, beleza, o MEI pode vender para o governo, a microempresa, empresa grande, empresa pequena, enfim. Mas e para começar, o que a empresa precisa ter ou precisa fazer para começar a participar de licitação e vender para o governo? Claro, fora a dispensa eletrônica que você já explicou, mas para participar mesmo do pregão eletrônico e tal. O principal de tudo, como eu falei e vou reiterar, ter um relacionamento muito próximo do seu fornecedor, porque o fornecedor vai ser o seu principal aliado. Tá? Você tendo essa confiabilidade junto ao seu fornecedor já é um passo fundamental. Segundo, a contabilidade também tem que estar em dia. Por quê? Porque tem algumas licitações, né? Eu vou falar mais de pregão eletrônico, tá, Floriano? Porque o pregão eletrônico é que hoje em dia o governo... É a maioria, né? A maioria. 95% das contratações públicas são realizadas por meio de pregão eletrônico. Então, e aí, para quem não sabe que está nos assistindo, pregão eletrônico é um chat onde todo mundo entra sem saber quem é o outro concorrente e eles vão dando lances e quem der o menor preço vai arrematar a licitação. Mais ou menos isso, né? Isso, perfeito, Floriano. É isso aí. Peraí só um minutinho, Floriano. Deixa eu só ver se eu consigo botar o vídeo aqui. Com de um minuto. Tá. Você viu o meu convite aí? É para você citar o meu convite. Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui, não. Agora? Isso. Ou então faça um convite novamente. Peraí, só um minuto. Mas tá falando, tá? Mas não tem como para eu te convidar de novo, teria que te tirar. Não, então deixa assim mesmo. Melhor deixar assim. Não, tá de boa, tá tranquilo. Vamos lá. Então vamos embora, vamos seguir o jogo. O que eu estava falando? Do pregão eletrônico, né? Do pregão. Então, por exemplo, a pessoa, o empreendedor, o empresário precisa ter um bom relacionamento com o fornecedor, ter a contabilidade em dia, porque vai precisar do balanço patrimonial, demonstração de resultado, né? O pregão eletrônico, como eu estava falando, a maioria dos órgãos públicos, né, elas fazem toda a sua contratação por meio de pregão eletrônico. Por quê? Porque é mais prático, é mais célere, é mais simples, né?
E é também mais moderno do que as demais modalidades de licitação. Até porque concorrência, tomada de contas, convite já está prestes a ser extinta, né? Tem agora um novo projeto de lei aí que vai ser, que está tramitando ainda no Congresso, né? Esse projeto de lei que está tramitando tende a extinguir, né, essas modalidades. Então vai ficar, daqui a um ano, 2 anos, vai ficar só pregão eletrônico mesmo. A tendência é essa. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, fornecedor, que eu falei, você tem que ter uma excelente relação com o seu fornecedor, o balanço patrimonial. Alguns pregões eletrônicos, tá? Principalmente quando se trata de compras de grande quantidade. Aliás, para falar em compras de grande quantidade, depois eu quero falar com relação à formação de preço. É um tópico mais que a gente vai tocar aí, que é muito interessante também para os empresários ficarem cientes. Tem alguns pregões eletrônicos que exigem balanço patrimonial, que são os pregões no qual a compra ela é em grande quantidade, o valor estimado já é um valor mais elevado, né? Principalmente quando se trata de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, né? A famosa terceirização de serviços. Né? Então, assim, quando se trata desses tipos de contratação, que são contratações mais relevantes, vamos dizer assim, contratações com valor maiores, né? Os órgãos públicos costumam exigir o balanço patrimonial e aqueles índices lá de liquidez da empresa, né? Os índices de desempenho financeiro da empresa, para poder averiguar a saúde financeira da empresa. Então, mas para ele participar do pregão, Rogério, como é que ele tem que fazer? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, para poder participar do pregão, tem que estar com toda a documentação em dia. Quais são essas documentações? Certidão negativa de débito junto à Receita Federal, tá? Então, ele não pode estar com o nome sujo perante a Receita Federal, porque senão ele não consegue... Quer dizer, ele pode até participar do certame, mas se ele for vencedor, ele não pode ser convocado, porque ele está com restrição junto à Receita Federal. Tá certo? Segundo, se for uma empresa fornecedora de produtos, né, ela tem que estar também em dia junto à Fazenda do Distrito Federal, se for daqui de Brasília, né, ou a Fazenda Estadual de outros estados. Né, ela tem que apresentar também a certidão negativa de débito junto à Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. Se for empresa prestadora de serviços, ela tem que estar em dia com a Fazenda Municipal. Como aqui em Brasília não tem município, né? Essa certidão ela é dispensada, tá? Mas em outros municípios é exigido também essa certidão negativa. Então, em suma, a empresa ela tem que estar em dia com a Receita Federal, com a Receita da estadual e com a Receita Municipal. Certidão negativas também de débitos trabalhistas, é importante também. A empresa tem que estar em dia com suas obrigações trabalhistas, né? Não pode INSS, aquelas certidões todas, né? Também. Certidão negativa também junto ao FGTS, ela não pode estar devendo ao FGTS, tem que estar em dia. Certidão negativa também do INSS, né? Ela tem que estar em dia também com o INSS, não pode estar devendo, né? Alguns editais de licitação também exigem a certidão negativa de falências, né? Para te falar a verdade, eu não estou vendo muito isso ultimamente, né? Até mesmo porque, eu confesso a você, Floriano, porque, assim, é difícil, assim, na verdade é fácil de constatar que uma empresa falida, ela está participando de um certame, porque ela não vai conseguir apresentar documentação nenhuma, né? Então, eu não vejo muito sentido nisso. Então, por isso que ultimamente não está tendo muita essa exigência, né? Aí, com essa documentação toda, Rogério, o empresário vai aonde? Onde é que ele começa? Ele começa... Ele pode emitir essa documentação mesmo por site, a internet, né? Ela pode entrar no site desses órgãos competentes e emitir. Mas para poder facilitar isso, né, o contador da empresa ela pode emitir para ela também, porque o contador da empresa ela tem também esse conhecimento de como... Mas eu digo assim, ele leva isso tudo para onde para participar do pregão? Não, primeiro ele vai juntar essa documentação, isso, tá? E vai levar para onde? Juntar essa documentação. E aí ele vai cadastrar não, ele vai apresentar no momento da convocação. Antigamente, antes do advento do decreto 10.024, né,
No momento do cadastro da proposta, do cadastro da proposta, ele não era obrigado a apresentar essa documentação, né? Mas agora ele só apresentava a documentação se caso ele fosse vencedor, que aí o pregoeiro ele exigia, mas antes ele não tem que se credenciar no SICAF? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, assim, com o advento do decreto 10.024, aí sim. Aí, sim, ele já tem que cadastrar a proposta na plataforma do governo federal e anexar esse o documento de habilitação, tá? Se a empresa tiver interesse em realmente entrar nesse mercado de licitação, eu oriento que ela busque o seu contador, né? Porque tem muitos contadores que fazem esse tipo de serviço, né? De, primeiramente, credenciar essa empresa junto à plataforma do governo. São diversas plataformas do governo, tá, Floriano? São diversas. Cada estado ela possui uma plataforma de governo, uma plataforma de compras, melhor dizendo. Cada estado ela possui uma plataforma de compras do governo, né? O município também possui plataforma de compras, né? As estatais possuem. Tem alguns que usam as plataformas de bancos, né? Bancos. Agora, a maior plataforma de compras do governo é o Comprasnet. Ela é a que mais abrange as contratações públicas, porque ela pega licitação de estados, de vários estados, ela pega licitação de vários municípios, de várias prefeituras, né? Claro, de diversos órgãos federais, né? Ela só não abrange as licitações de estatal, né? Porque estatal, ela geralmente é feita pelo portal Licitações do Banco do Brasil e tem também da Caixa Econômica. Mas assim, ela já se cadastrando nesse portal de compras do governo federal, que é o Comprasnet, já é meio caminho andado, né? Porque, como eu falei, é o maior portal, está certo? Como é que é feito esse cadastro? Primeiramente, ela tem que se credenciar no SICAF, né? O SICAF é um sistema do governo federal no qual reúne todas essas certidões que eu falei. Como é que é feito esse credenciamento? Né? Primeiramente, ela vai ter que criar um cadastro, que aí o contador, geralmente, ele faz esse trabalho, né? Ele cria um cadastro no SICAF, né? E aí, a partir desse cadastro no SICAF, no primeiro nível, ele já vai se credenciar, né? Ele já fazendo o cadastro no SICAF, ele já está credenciado já a participar de qualquer pregão eletrônico, tá? Feito isso, aí sim, tem que inserir as informações referentes à sua regularidade fiscal perante a Receita Federal, a regularidade fiscal perante os estados e a regularidade fiscal perante os municípios. Ele vai inserir ele vai fazer um upload, né? Vai inserir a documentação para cada um desses níveis, tá? Posteriormente, ele vai também inserir também o seu balanço patrimonial no SICAF, porque o balanço patrimonial também é uma exigência dos órgãos públicos em alguns certames, em algumas licitações, e vai ter também as informações sobre a saúde financeira dessa empresa, que é o chamada qualificação econômica financeira, né? Certo. Então, esse cadastro no SICAF, ele já vai credenciar a empresa a participar de qualquer pregão eletrônico. Posteriormente, é importante também que a empresa se cadastre no Comprasnet, que é um outro link, né, da plataforma, dessa plataforma de compras do governo federal, que também vai fazer com que os empresários enxergam as oportunidades. De que forma que ela vai ter as oportunidades? Que é efetivamente o sistema onde o cara, de fato, participa do pregão e consegue ver as licitações disponíveis para participar. Né? Porque o Comprasnet, a partir do momento que a empresa se cadastra no Comprasnet, o Comprasnet, automaticamente, ela vai enviando e-mail para essas empresas, né, sobre as oportunidades do segmento dela. Né? Ai, então, isso aí é muito bacana, porque é automático e é gratuito, não paga nada. É gratuito. Se algum empresário se deparar com algum fornecimento de serviço com relação a cadastro no SICAF, a cadastro no Comprasnet, com o intuito de participar de pregão eletrônico, cobrando valores, não caia, isso é fraude, tá? Isso é fake. Eu já ouvi comentários de alguns empresários dizendo que teve uma empresa que ofereceu para ele se cadastrar aí no SICAF cobrando um determinado valor, que essa plataforma de compras do governo federal cobraria um valor, né, emitiria um boleto
para poder se cadastrar nessa plataforma. Não é verdade. Não tem custo, né? Não tem custo. Agora sim, era bom a gente esclarecer os empresários, assim, o que pode acontecer é você contratar, de repente, um despachante, Aí é uma consultoria, um contador, que faz o cadastro, que organiza essa documentação para te colocar em condições de participar da licitação. Mas não existe taxa por esse serviço. Você está pagando o serviço que foi prestado, não é isso? É importante esclarecer isso, Floriano. Por quê? Porque tem muitos empresários, né, que desconhecem totalmente, não sabem como proceder com relação a isso. Aí ele contrata um profissional. Um contador, por exemplo. Um contador, ele é um profissional apto a fazer esse tipo de serviço. Porque geralmente o contador ele tem conhecimento, né? Perante esses serviços de cadastro junto aos portais de compras do governo, né? Ou então um consultor, né? Pode ser um consultor que também tem esse conhecimento, um consultor especialista nessa área de licitação e contratos que tem esse conhecimento. Aí tudo bem, aí o consultor e o contador ele vai cobrar pelo serviço dele, né? O que eu quero enaltecer é que o site em si ele não emite boleto para o empresário pagar. Né? O máximo que o empresário vai pagar é o serviço de consultoria do profissional especializado naquilo. Né? Agora, porque eu já escutei de alguns empresários dizendo que teve que ele foi se cadastrar aí num site, no SICAF, e o SICAF só iria cadastrar se ele pagasse um boleto. É um site falso. É um site falso. Né? E outra coisa também que existe de prestação de serviço nessa área é de algumas empresas que oferecem o serviço de coleta das licitações disponíveis no seu ramo de atividade e dispara um e-mail para você dizendo, olha, hoje foram publicados esses editais na sua área, né, Rogério? Mas também, isso aí... que é um outro serviço, né? É um outro serviço. Isso aí são empresas de consultoria que prestam esse tipo de serviço. Por quê? Porque o que acontece? O Comprasnet, ele é como eu te falei, embora ele abarca grande número de editais de todo o Brasil, seja em qualquer ente federativo, ele não abarca as estatais. E tem muitos pregões eletrônicos das estatais que são bem interessantes, que podem chamar a atenção de qualquer empresário. Né? E essas empresas de consultoria que oferecem esses serviços de captação de editais de todos os órgãos públicos do Brasil, eles abarcam as oportunidades que tem nas estatais. Né? Oportunidades, por exemplo, no Banco do Brasil, né? Um pregão eletrônico da Caixa Econômica, um pregão eletrônico da Petrobras, né? Da Infraero, um pregão eletrônico da Conab. Então, assim, esses serviços, eles têm um leque maior. Eles vão mapear maiores oportunidades. Agora, eu vou te falar uma coisa, Floriano. Para começar, eu acho que está muito de bom tamanho se cadastrar no Comprasnet. Né? Para começar, está de bom tamanho. Não precisa começar gastando com outras coisas, né? Não. O máximo que ela vai gastar é com um profissional especialista nessa área para poder fazer o credenciamento junto ao SICAF, né? E o cadastro junto ao Comprasnet. Né? E é o máximo que ela vai gastar. Porque se ela for contratar uma empresa de consultoria para poder essa empresa fornecer para ela todas as oportunidades de todos os órgãos, todas as estatais do Brasil, ela vai ter um gasto maior. Né? Então, assim, para começar, eu recomendo que para começar, vai pelo Comprasnet mesmo, tá? Deixa eu só tocar num assunto aqui, Floriano, que eu acabei esquecendo, que eu estava falando de cotação eletrônica, né? De dispensa eletrônica, melhor dizendo, que o nome mudou. O microempreendedor individual, o MEI, né? Nessa época de pandemia, tá? Isso não é só o MEI, não, tá? Qualquer empresa pequena, pode ser uma ME, né? Uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Nessa época de pandemia, nessa época que elas precisam mais agarrar essa oportunidade de entrar no mercado de licitação. Por quê? Porque foi sancionado aí recentemente a medida provisória 961, que ampliou a dispensa de licitação por meio de dispensa eletrônica. Olha só que bacana. As contratações de compras de produtos, de materiais, agora é até 50 mil. Não é mais 17.600. Então, isso aí seja uma oportunidade. Só durante a pandemia ou vai ser prorrogado? Enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, a empresa ela pode participar de dispensa eletrônica, né? Ou não pode ser só dispensa eletrônica, não. Pode ser uma dispensa de licitação normal, convencional, num valor de até 50 mil.
Tá? E quando se tratar de alguma empresa prestadora de serviços de engenharia ou obras públicas, até 100 mil. Então, isso aí, no meu ponto de vista, enseja uma maior oportunidade, né? As São empresas têm valores mais bastante tempo, interessantes, né? já é mais um leque de opção, né? Para poder a empresa cada vez mais se motivar a entrar nesse mercado. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Outra observação importante que eu ainda não falei aqui nessa live são os benefícios, né? Que são oferecidos para microempresas e empresas de pequeno porte, nos pregões eletrônicos, tá? Nos pregões eletrônicos. O que acontece? São vários benefícios, são acho que mais ou menos 5 ou 6 benefícios que a legislação oferece para esse tipo de empresa. Né? Esses benefícios eles estão elencados na Lei Complementar 123, né? E um desses benefícios é o chamado famoso empate ficto. Como é que funciona esse empate ficto? Por exemplo, se uma microempresa, ou um EPP, uma empresa de pequeno porte, ou um MEI, for participar de um pregão eletrônico, e ela perder a etapa de lances para uma outra empresa de grande porte, vamos dizer assim, empresa de médio ou grande porte, né? Se a proposta dela ficar até 5% maior do que a primeira colocada, a legislação permite que ela possa ofertar um lance para poder cobrir a oferta da primeira colocada. Não é interessante? Porque muito, né? Ela pode estar perdendo ali, na etapa de lances, né? Só que ela tem esse benefício aí de até 5%. Se a proposta dela for até 5% da primeira colocada, né? Ela pode ofertar um lance, ela tem essa oportunidade, se quiser, claro, né? Se ela verificar que é viável para ela, né? Ela tem essa possibilidade de cobrir a oferta do primeiro licitante e se sagrar vencedora. Isso aí é um dos benefícios do MEI, ME, microempresa e empresa de pequeno porte. Tá certo? Entendi. Outro benefício bem bacana, a licitação exclusiva de até 80 mil reais. Quando tem um pregão, quando é divulgado um pregão eletrônico de até 80 mil reais, ela é exclusiva para MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. As demais empresas não podem participar. Tá? Isso é licitação de até 80 mil. Isso, para mim, é um excelente ganho, né? Porque a concorrência vai ficar muito pequena. A concorrência vai ficar bem pequenininha, ela não vai concorrer com o peixe grande. Não vai concorrer. Então, a concorrência ela vai reduzir muito, né? E ela vai ficar só concorrendo lá com a categoria dela, lá com as empresas menores, né? Tomar uma água aqui. As licitações acima de 80 mil é reservado uma cota de até 25% para MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Tá? Então, o que acontece? Como é que funciona isso? 75% do certame do pregão eletrônico é destinado à grande concorrência, a concorrência aberta, vamos dizer assim. Né? Entendi. Mas 25% não, 25% até, né? Até 25%, tá? Pode ser menos, tá? Pode acontecer de um órgão colocar lá no edital que a cota de microempresa, de empresas de pequeno porte de MEI é 10%, é de 15%, isso varia, tá? Mas pode ser até 25% do valor estimado do pregão eletrônico. É reservado exclusivamente para MEI, empresa de pequeno porte e microempresa, ME. Então, assim, eu enxergo isso, Floriano, como uma grande oportunidade para essas empresas, né, de pequeno porte, né? Então, assim, eu falo assim, com plena convicção. Não tenha medo de participar de licitação, porque você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Você pode. Eu te perguntar também, dá lucro vender para o governo? Você acha Boa, que dá? E aí aproveitando, ó, e já respondendo a pergunta do Cairo aqui, ó, que ele diz o seguinte: qual o entendimento técnico dos senhores sob o ponto de vista? Hoje em dia é justo se consegue alcançar o equilíbrio diante do binômio menor preço e qualidade na entrega do serviço e produto? Pelo menos o que eu entendi aqui que ele quis dizer é o seguinte: o governo quer sempre comprar pelo menor preço e sempre exige as especificações técnicas. Como conseguir esse equilíbrio? E aí, nesse equilíbrio, o empresário consegue ter lucro? Floriano, muito boa essa pergunta. Foi o Caio que perguntou? Foi. Boa pergunta. Boa pergunta. Cara, é o seguinte, para poder a empresa vencer o pregão eletrônico, né, é claro que ela vai ter que ofertar um preço bem baixo,
Isso é óbvio, né? Ganha aquele que ofertar o menor preço, né? E aí muitos empresários ficam se perguntando, poxa, mas se eu ofertar o menor preço, se eu ofertar um preço muito baixo, que seja bem abaixo do mercado, onde vai estar o meu lucro? Então, o que acontece? É importante ressaltar, tá, que o governo federal, na sua grande maioria, ele compra em atacado. Ele compra em grande quantidade, tá certo? Agora, claro que o seu valor unitário, né, você não vai ter lucro no seu valor unitário, porque o seu valor unitário do produto que você está ofertando ou do serviço que você está prestando, realmente vai ter que ser um valor bem baixo, um valor abaixo do mercado. Porque se não for baixo, você não vai ganhar um pregão. Não tem jeito. Isso é fato. Você não vai ganhar um pregão eletrônico. Então, assim, em se tratando de valor unitário, realmente, a margem vai ser muito pequena. Mas onde vai estar o seu ganho? No volume das suas atividades. No volume do que você vender. Como eu disse. O governo compra muito, né? O governo, ele compra em atacado, ele compra em grande quantidade. Esse dia eu tive um cliente aí que ele mexia com material de informática, né? Ele era até MEI. Ele era MEI e ele mexia com equipamentos de informática. E ele me questionou exatamente isso, porque ele conseguia, ele tinha que, na verdade, vender os produtos dele por um preço muito baixo, muito pequeno, né? Aí eu falei, olha, é o seguinte, você vai ter que agora ter um pacto com um fornecedor, é fundamental que você ache um fornecedor, tá? Que seja bom e que seja barato. Você vai ter que ter esse jogo de cintura, porque participar de pregão eletrônico, Floriano, vou te contar, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter estratégia. Então, assim, não é fácil o empresário participar de pregão eletrônico e ganhar. Não é fácil, não. Tem que ter muita estratégia e muita inteligência. O que aconteceu? Ele conseguiu procurar um excelente fornecedor lá em São Paulo, tá? Com um preço dos equipamentos muito baixo, tá certo? Só que pelo fato de ele ter conseguido um preço muito baixo junto ao seu fornecedor, ele vendia também para o governo de uma maneira muito baixa, né? Por um preço muito baixo, para poder ele sair vencedor do certame, do pregão eletrônico. Salvo engano, acho que ele conseguiu, um teclado, ele tinha que vender um teclado de computador para algum órgão do governo, que agora não estou lembrando aqui, e ele conseguiu esse teclado, se não me engano, por R$9 cada um. Um preço bem baixo, né? Um preço baixo. E aí ele ganhou a licitação vendendo por R$12. Ou seja, ele ganhou apenas R$3, né, para cada teclado. É muito pouco? É pouco. Se você for levar o pé da letra, o retorno dele vai ser bem pouquinho, né? R$3 só. Mas veja bem, quantidade... é aí que eu vou chegar. Ele participou de uma licitação no qual o órgão público pediu 1.500 teclados. Olha aí como é que as coisas começam a mudar de figura. Né? Então, quer dizer, ele vai ter um ganho de R$3. Multiplica aí R$3 por 1.500. Dá 4.500. Então, quer dizer, numa única licitação, ele ganhou R$4.500. Isso numa única... Não de venda, de lucro. Desculpa, de lucro. Isso numa única licitação. Agora, imagina se ele começar a participar de 10, 15, 20 licitações. Quanto de rentabilidade ele vai ter? Então, estou dizendo, essa questão de dizer que não dá lucro vender para o governo, não dá um certo retorno, isso para mim é uma falácia. É uma falácia, porque, primeiro, ele vai ter que traçar uma estratégia no qual os órgãos eles estão demandando uma alta quantidade, né? No qual o órgão ele esteja demandando assim em atacado, porque o ganho do empresário está aí, no volume de vendas, no volume do serviço. Tá? Então, agora, claro que tem alguns serviços, o ponto crítico nessa questão aí, Floriano, é a prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, tá? Porque o que acontece? Quem presta serviço com fornecimento de mão de obra para o governo, tá? Geralmente, não pode participar empresas muito pequenas, né? Empresas MEI não pode participar, uma microempresa não pode, uma EPP não pode, salvo se for vigilância ou serviço de limpeza, tá? Mas, por exemplo, uma prestação de serviço de manutenção predial, que é uma demanda extremamente recorrente nos órgãos públicos, né? E mexe, sai edital requisitando esse tipo de serviços, assim, de manutenção predial, por exemplo. Então, esses serviços assim, de terceirização com fornecimento de mão de obra, a manutenção predial, por exemplo, tá? É um tipo de serviço que vai ensejar um grande custo para o empresário.
porque ele vai ter vários custos operacionais, despesas administrativas, despesas financeiras, né? Claro que a empresa que fornece produtos, que fornece equipamentos, também tem esses custos, mas numa escala menor, acredito eu, numa escala menor. E você, mais do que eu, Floriano, deve saber, você como um contador experiente aí, aqui em Brasília, sabe muito bem que para poder você formar o seu preço de venda, tem que ter muita estratégia. Tem que ter muito conhecimento, principalmente quando se trata da apuração dos impostos, né? Tem que colocar lá os impostos adequados, lá a média dos impostos que vem pagando nos últimos meses. Tem que colocar também a questão dos encargos trabalhistas, que não são baixos, né? Empresas que prestam serviços têm um encargo alto. Enfim, então, eu vejo que, pela experiência que eu tenho, né, eu vejo muitas empresas assim, de terceirização que pecam na hora de formar o seu preço. E aí acaba fornecendo um preço muito baixo para poder ganhar a licitação, mas chega na hora de executar o contrato e não dá conta. Porque os encargos são muito altos, os custos operacionais estão muito elevados, as despesas administrativas estão muito elevadas. Né? E cabe ressaltar, aproveitando o ensejo também, que, claro... Rogério, se eu te interrompendo rapidinho aí, nós temos uns 2 minutos até o Instagram derrubar a gente, viu? Só 2 minutos? Já tá dando 1 hora já, cara. Vamos responder as perguntas aí. Tem perguntas aí. Cadê? Com o advento da Lei 13.303, ficou ainda mais interessante contratar com o governo, diretamente com as empresas públicas. Não há mais as cláusulas exorbitantes. Isso, Thaís, perfeito. Aliás, Thaís, essa Lei 13.303 é uma das leis mais modernas hoje em dia de licitação, né? É a Lei 13.303 e o Decreto 10.024, que modernizou todos os procedimentos de pregão eletrônico, né? Então, melhor, né? Ficou muito mais célere, muito mais objetivo, né? Essa lei aí, como ela é uma lei mais moderna, ela tem assim, um intuito de fazer a questão do chamamento público, né? Coisa que não tinha na Lei 8.666, né? Ela não tem aquela obrigação, e ela também dá margem para cada estatal elaborar também o seu normativo interno, né? Para poder tornar mais objetivo, mais célere a contratação. Certo. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Parece que perguntas nós não temos, não, mas esse tempinho restante aí, Rogério, quais seriam as dicas finais que você daria aí para o empresário que quer aumentar suas vendas vendendo para o governo? Opa, dicas finais. Não tenha medo de participar de licitação, tá? Não tem fraude, tá? Não tem direcionamento. Você vai ter lucro dependendo do edital que o governo lançar, dependendo do seu segmento, você vai ter uma rentabilidade grande por conta do volume de atividades que eu estava me referindo anteriormente, né? Da questão do atacado, que o governo compra muito em atacado. 30 segundos para vamos ser derrubado, viu? Vamos lá. Formação de preço também é muito importante. Contrate um profissional, um contador, para poder lhe ajudar na formação de preço, poder ajudar no credenciamento junto ao SICAF, no cadastro junto com o Prasnet, né? Qualquer coisinha, se alguém quiser entrar nesse mercado, se alguém tiver interesse em entrar nesse mercado, procure o Floriano. O Floriano pode ajudar aí nesse cadastro aí, né? Fazer um cadastro. Boa noite, cara. Obrigadão, viu? Até mais.